Às vezes a gente conhece um conceito, conhece uma explicação, uma teoria, mas não tem experiência daquele poder, daquela manifestação de Deus sobre nós. Quando o reino de Deus está em um lugar, aquele lugar vive um movimento de Deus. O reino de Deus, ele é para hoje. Ele é para hoje, ele não faz parte da história do passado e não faz parte só da história do presente, do futuro. Isso vai acontecer na minha vida. Ele tem que ser para a sua vida hoje. Você tem que ter certeza que se Jesus está com você, o reino de Deus não é uma promessa futura. Por exemplo, você vai viver com Jesus na eternidade. Ok, isso é futuro, mas o reino de Deus é presente. Ele tem que estar na sua vida, porque se Jesus está com você e ele começa a se manifestar na sua vida, em toda a área em que você tem domínio, ali você estabelece o reino. Jesus foi a primeira pessoa que anunciou o reino. E olha só, Jesus, ele anunciou o reino, pregou sobre o reino, mas não só ele pregava sobre o reino, ele mostrava o poder do reino. Então isso é importante a gente saber, que às vezes as pessoas, elas não valorizam coisas maravilhosas que Deus faz e que Deus quer fazer, como um milagre, como coisas impossíveis. Deus quer fazer, o reino dele é cheio de poder. E Jesus, quando chegava na vida de uma pessoa que estava enferma, ele anunciava que o reino estava ali porque aquela pessoa era curada. Então, Jesus não só ensinou sobre o reino, Jesus mostrava o que acontecia quando o reino de Deus estava presente. O poder, quando ele manifesta, ele confirma que o reino está ali. A gente não pode pensar, Deus está na minha vida, se não existe uma manifestação sobrenatural. O poder de Deus endossa que o reino está ali. Deus quer manifestar o poder dele na sua vida, com certeza. Por quê? Porque ele te ama, porque ele quer ver seus desafios sendo rompidos, seus sonhos sendo alcançados, sua vida sendo transformada. E esse é um exemplo que eu quero te dar. Quando Deus entra numa família, não assim, naquele instante. Naquele instante, aquela família teve uma experiência maravilhosa. Mas quando ele começa a habitar naquela casa, ele começa a governar naquele ambiente, aquele lugar passa a ser uma extensão do reino. Então a Ramine vai dar pra gente alguns exemplos que ela separou da arca onde ela trabalha, da diferença que você estar num lugar onde Deus governa, ou de você ver uma família que não tinha o governo de Deus e agora essa família passa a ter o governo de Deus. Existe diferença. Veja, se uma outra autoridade começar a governar a cidade, você vai sentir alguma diferença. Outra autoridade começa a governar a sua casa, você vai sentir uma diferença. Imagine o governo de Deus, que é uma coisa quase que incomparável, quando ele vem sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre um lugar, existe transformação. Então, conta pra gente, Ramine, o que você separou. Eu sou a Ramine, assistente social da Arca das Crianças, filial do Instituto Novidade de Vida. A Arca é localizada no Grajaú, onde tem uma região de vulnerabilidade social. Lá eles têm um acesso mínimo à educação, à saúde, ao transporte, então é uma região muito precária. E a Arca é um serviço de assistência e acolhimento a essas crianças. Crianças que muitas vezes não têm uma refeição no dia. Então, a gente ali ministra com as crianças, faz um trabalho todo pedagógico com elas. Essa uma refeição ao dia é o nosso sonho, né? Porque, na verdade, hoje a gente também não tem. Sim, sim. E as crianças ali são ministradas, tem um trabalho pedagógico, educacional com elas. E ali a gente vê que quando o reino de Deus está, há transformação. E a gente já vê isso em transformação não somente com as crianças, mas com as famílias que é atendida. Nós temos um exemplo de uma mãe, que a mãe são de 4 filhos, são atendidos pela Arca, e a família é totalmente estruturada, o esposo não está presente, então ela não tinha nenhuma renda para estar pondo comida em casa mesmo. E através do trabalho que é realizado na Arca,
que são aulas de tricô e crochê gratuitas. Ela começou a ver que a família dela estava totalmente estruturada. Desestruturada. Os filhos, o comportamento dos filhos, a maneira de responder, de gritar, bagunça. Então ela via que ela precisava fazer algo mais. E esse algo mais foi através da palavra de Deus, o reino de Deus. E dali ela teve estratégias também de como mantendo a casa dela. Ela começou a fazer esse curso, e desse curso ela vende kits de tapete, de bordados, que é uma legal, renda né? para a casa dela. Ela mesma testemunha que a partir do momento que ela viu que não tinha um alicerce na casa dela, que ela não tinha Jesus, então ela não tinha como ir avante. E depois que ela pôs o reino de Deus, começou a declarar a palavra de Deus, ela teve ferramentas para estar cuidando dos filhos dela, cuidando da renda, trazendo novas estratégias para a família, né, para estar se levantando. Quer dizer, o reino de Deus chegou. Gente, o reino de... Porque Jesus vai para o rico, vai para o pobre, vai para o doente, vai para o que está bom, não importa. Se ele chega, ele mostra mudança, né? E o outra história pra gente. Um caso é de irmãos que vieram do Nordeste. Infelizmente a família também estava estruturada, os pais se separaram. E o engraçado assim que eles vieram para a Arca com muitos traumas. Então no momento da programação começava a chorar, gritava. Era uma atitude assim muito diferente do que a gente tinha. E através dos professores, administrações eles que foram dadas, no meio da aula? No meio da aula começava a gritar, começava a chorar. E a gente ministrava, falava a palavra de Deus, acalmava, mas a gente via que isso era mais espiritual também. Entendi. Vindo da família. Eles estavam com algum tormento, alguma coisa mesmo. Então os nossos professores também são ministros, começaram a ministrar com eles, a orar, mas eram muitos traumas, porque também das brigas que tinham em casa, então tudo que eles tinham foi consequência. E depois com as atividades, com as ministrações, com a palavra liberada, a gente viu que o comportamento deles foram totalmente diferentes. Como que eles estão hoje? Agora são calmos, literalmente calmos. A atividade está mais produtiva, o comportamento com eles e as outras crianças está tendo um bom relacionamento. Quer dizer, na vida deles tinha algum tormento, algum espírito maligno, alguma dor. Sim. Que quando o reino de Deus chega, a transformação. Sim, é o que a palavra fala. Se Jesus chega, os espíritos malignos saem. Sim. Bom, você tem um desafio de deixar o reino de Deus fluir na sua vida e batalha por mudança, por transformação. Se Jesus está aí, se o reino está aí, o poder de Deus vai se manifestar e é isso que Deus quer para as nossas vidas, quer nos transformar. Até mais. Arrependimento é uma metanoia, é uma mudança total de mentalidade, de atitudes, de comportamento, é uma mudança radical. Por isso que é o arrependimento verdadeiro, arrependimento bíblico, a pessoa se desperta para uma nova vida. O reino de Deus consiste de poder, e essa palavra é muito importante, consiste de poder. A consistência do reino é poder. E para a gente entender um pouco melhor o que é esse verbo consistir, então vamos abrir um pouquinho esse versículo. Consistir, ele é formado de poder, ele é constituído de poder.